Enfim, vamos iniciar aqui. A gente vai dar uma olhada nos arquivos de configuração, né, de critérios de rodovia. Então, primeiro a gente vai acessar a nossa pasta, chamada aqui, ó, classificação da rodovia, que eu trouxe algumas planilhas de cálculos de superelevação, superlargura, etc. Que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou acessar, e o que a gente vai fazer? A gente vai compatibilizar, né, com as normas empíricas ali do InfraWorks, ok? Basicamente, são duas planilhas que eu customizei, né, e que a gente vai adaptar nos arquivos de programação do InfraWorks. Então, vou acessar aqui um deles. São esses dois aqui basicamente, cálculo de superelevação e cálculos para o projeto volume 2 aqui. É o mesmo que eu usei, inclusive, na videoaula rodovia volume 2. Tá? Então, o que acontece é que são cálculos aqui do manual de projeto geométrico de rodovias rurais, do IPR 706, que é o mais utilizado aí na parte de rodovia, né? Então a gente tem aqui a gente consegue inserir os valores e ele vai te dar os outros valores resultantes, que são os que a gente precisa lá no InfraWorks, tá? Então, por exemplo, vou trabalhar com um raio da curva de 500 metros, ó. Ele vai mudar tudo isso aqui pra gente, né? Então, por exemplo, estou trabalhando com um E máximo de 8%, um raio de 500 metros, a superelevação vai ser 5,5, né? Tá tudo integrado aqui. Então, aqui a inclinação em tangente, que é 2%, natural da pista, a velocidade diretriz da nossa rodovia, o coeficiente de atrito, né, que vem com base aqui nessa tabela, também está no IPR. Então, essa tabela ela mostra o seguinte, né, quando você tem a velocidade diretriz de 80 km por hora, você vai ter 0,14. Se mudar, você já muda também o fator de atrito, né, o coeficiente de atrito. Todos esses valores aqui, é importante dizer que existem lá no arquivo de programação do InfraWorks. Ele faz isso automaticamente dentro do modelo, tá? Então, a largura da faixa de rolamento, né, pista simples, e o número de faixas, tá? Que tem dois, mas isso aqui vai mudar conforme, se você está trabalhando com pista simples, aí você vai ter um aqui, né? E todos os valores aqui vão mudar, que eu já vou mostrar ali abaixo. Você está multiplicando por 2, né? Aí ele muda aqui também. O que mais? Então essa é a fórmula que está empírica aqui, ó, já está configurada. E essa outra fórmula que está configurada aqui com base nessas fórmulas do IPR, tá? Então você tem a superelevação naquela curva especificamente, né? Que é uma curva de 500 metros e que envolve esses variáveis, né? Tudo bem? Ele entra com o raio, que é esse raio da curva, né? E o raio mínimo também, que ele puxa daqui. Tudo bem? E aqui de baixo é o raio da curva, né? E aqui em cima é o raio mínimo, da classificação do seu projeto. E o E máximo também que vai entrar, né? Que está multiplicado aqui por decimal já. Metros por metros, né? Beleza? Vou mostrar onde que está cada um desses valores lá nos arquivos, que é o que a gente vai precisar carregar antes de começar o projeto, né? Enfim, no InfraWorks a gente trabalha com essa fórmula, e a gente vai mudar essa fórmula para poder trabalhar com essa aqui que está no IPR. Tudo bem? Daí aqui abaixo, ó, parece que no início vai ser meio complicado, mas na hora que a gente estiver vendo os detalhes vai ser mais tranquilo. Daí você tem
as rampas, né, que é os comprimentos de transições, tá? Então, se você está trabalhando aqui com velocidade de diretriz de 80 km, perdão, você vai trabalhar com 0,5% aqui de gradiente, né, que é 1 para 200. Então, aqui você já tem também 1 para 200 e meio. Número total de faixa de cada lado 7,2. Por quê? Porque eu estou trabalhando com 2 faixas de rolamento. Se estiver trabalhando com uma só, ia ser 360. Daí todos os outros valores iriam mudar. É assim que funciona também no software, tá? Então ele vai variar aqui 20 centímetros, desnível por faixa. E aqui o comprimento de transição, que vai bater aqui com o nosso outro planilha, né? Vai ser próximo aqui. Então aqui está o infraworks, que você trabalha com a forma do Barnett, que é essa aqui, ó, mas esse valor, essa variável, né? Não é uma variável, uma constante. Essa constante aqui muda para 0,025 lá no infraworks, tá? E ele é bem próximo do IPR. Então, se a gente está trabalhando aqui com, qual foi o nosso exemplo, 500, ele vai dar esse valor aqui, que inclusive é acima, dá mais segurança do que esse valor aqui, que é do próprio IPR, mas também é aceito, tá? Então, basicamente é isso. Tem 21, que é para uma faixa, e 32, que são para duas, né? Porque a cada faixa a gente tem uma multiplicação de 1,5 para esse comprimento de transição, tá? Então, basicamente é isso, né? Então você tem 500 metros, que a gente vai considerar que o infraworks vai considerar esse valor aqui, tá certo? O comprimento de transição, ele funciona da seguinte maneira, né? Ele é da fase level crawl a fase full super, tá? Então você tem essa mudança, né? O level crawl é 0% aqui é 2, geralmente. O reverse crawl é 2% positivo e menos 2, né? 2% negativo, que é a inversão do normal crawl, né? Que é a situação normal de inclinação da sua via. E a full super, que é a superelevação cheia, né? Superelevação que ele vai alcançar em função do raio que está sendo trabalhado, que no caso aqui foi 6%, tá? Na verdade, esse aqui é o comprimento sem a tangente, né? Quer dizer, perdão, sem a espiral, tá? Que a gente trabalha com 40% do valor total da transição. O software funciona da mesma maneira, então ele pega o valor total da transição e faz apenas 40% antes de chegar na curva circular. Ok? E ele funciona. Por que eu coloquei esse V3? Porque ele funciona da mesma maneira, né? Então ele vai pegar e vai multiplicar, vai dar o resultado final aqui. Tudo bem? Isso quando você não tem espiral, né? Quando a espiral é 100% mesmo, então ele vai usar o valor total. Ok? Então, acho que estamos resolvidos por aqui, né? Aqui também já está empírico o valor que eu expliquei aqui para vocês. Ok? E aí vamos ver lá como ele é bem... Os valores são bem parecidos lá no software, né? Vamos aplicá-los eles lá. Antes disso, queria explicar o projeto, como que vai ser dado aqui, né? Então, primeiro, então, só para eu usei essas três, a gente vai usar esses quatro manuais, né? Então, vamos primeiro, qual que vai ser a classificação da nossa rodovia? A gente vai fazer um projeto de trombeta, uma duplicação da via existente,
se encontra numa zona rural, tá? Vou até abrir antes para a gente ver, antes de a gente ver aqui esses manuais. O local do nosso trabalho lá. Tá, veja então, aqui é uma área aqui do Paraná, entre Lapa e Curitiba. Deixa eu mudar o ano aqui para ser mais atual. E é a partir dela que a gente vai fazer. Ó. É uma via simples, né? Em que a gente vai mudar a classificação dela, né? Ó. Pelo menos no trecho ali, né? Só para a gente poder fazer o exemplo aqui, tá? Vamos olhar ela aqui, ó. Olha lá, a gente tem a faixa, um acostamento, né? A faixa de rolamento aqui, a divisão entre as pistas, e do outro lado a gente vai fazer uma barreira New Jersey, e do outro lado fazer a faixa de rolamento e o acostamento, então transformando isso numa duplicação, né? Lá na frente existem alguns acessos, a gente vai fazer como se fosse zona urbana, né? Mesmo para poder fazer a trombeta. Então deixa eu sair aqui. Então, são acessos simples aqui, né? Terra batida, bem tranquilo. Aqui não tem pouca propriedade, a zona urbana não é densa, né? Então, isso é uma coisa mais para exemplo mesmo. Tudo bem? E aí, deixa eu mudar o ano novamente aqui, peraí. Então, ó, a gente vai fazer essa situação aqui, eu vou até mostrar que fica mais fácil vocês entenderem. No manual de interseção, ó, esse aqui, ó, existe na página 236 o que a gente vai ensinar. 296, 414, 416. Está por aqui. Trombeta. Tá, então, ó, tem também uma foto que eu vou mostrar para ficar mais fácil visualizar, mas é basicamente isso. A gente vai transformar isso numa pista dupla, né, nessa via principal, e a via secundária a gente vai sair também com uma pista dupla, que a gente vai ter esse fluxo, ó, esse caminho voltando para a pista principal e daqui indo para a pista secundária, né? Então aqui nesses pontos a gente vai ter que trabalhar com tapers, né? Nesses pontos aqui que eu estou mostrando aqui na seta, e aqui fazer os mesmos fluxos de veículos, tá? Ok? Quero fazer essa situação com vocês, ó, semidirecional do tipo de ramo, ó. Tá, então eu vou ter um ramo aqui, tem um outro aqui, e aqui ele até mostra os tapers, né? Tá vendo? Uma via dupla, tá? Para quem tá menos acostumado, tem um arquivo vai ficar mais fácil de entender, né? Então, em vez de ser canteiro central, vocês vão ver que pela nossa classificação a gente vai precisar fazer a barreira, né? Como eu disse, o nível de serviço é menor em função
do volume diário, média anual de veículos. E aqui são as acessos, né, para essa interseção em desnível, tá? Vamos fazer um aqui, vamos voltar fazendo outro aqui, sempre ficando atento com os tapers aqui também e aqui também. Tudo bem? Então agora, olhando aqui os manuais, vamos... primeiro o IPR eu já mostrei, né, as equações que existem, tá? Então, mas fica aí à disposição, estou também fornecendo material. Projeto de interseção, essas outras páginas falam em respeito em relação aos tapers, né? O manual de acesso, é importante dar uma olhada, deixa eu olhar aqui, ó, página 45. A gente tem uma situação aqui. 45. Deixa eu abrir como PDF. Vai ficar mais fácil. Se é esse manual que eu queria. Aqui, ó, tá? Isso aqui é o comprimento das faixas de mudança para tapers, né? Faixa de desaceleração e aceleração. Então, quando a gente tiver a velocidade diretriz, né? Já estou me antecipando, depois a gente vai olhar a classificação dentro da tabela, mas a gente vai trabalhar com 80 km por hora nas vias principais e aí diminuindo para 60 nas vias secundárias, né? Então 80 para 60, ó, que a gente vai ter a metragem total, incluindo o taper. Então, aqui é o seguinte, a gente vai trabalhar com esses valores, ó, para 80 km por hora, que a gente vai estar na faixa, na via principal. O taper, que é o comprimento da largura variável, será de 70 metros, enquanto que a gente vai acessar um ramo, né, com uma velocidade limite de 60 km por hora. Então vamos ter 80 metros, tá vendo? Nessa mesma linha aqui, 80 metros de largura fixa, né? Tudo bem? Para a faixa de desaceleração, quando a gente estiver saindo ali do ramo e acessando a via principal. Para a faixa de aceleração, os valores mudam. Então você vai ter uma velocidade de 80, aqui o taper é 70 é o mesmo, tá? Só que aqui, para 60, vai ser 100 metros de largura fixa, tudo bem? A gente vai usar esses valores, então é importante também. Vou fechar aqui, que é mais que eu posso mostrar. O IPR tá vendo? Isso aqui é a cara dele. Todas aquelas fórmulas lá estão distribuídas, estão espalhadas aqui, tá? Vale a pena dar uma olhada aqui, tem bastante coisa aí, aquelas fórmulas de raio mínimo, ok? E o que mais? O acesso eu já mostrei, né? Faltou aqui essa parte, tabela de classificação, para a gente deixar claro quais vão ser os valores que a gente vai trabalhar para uma via de nível de serviço classe 3, por exemplo, tá? Então a gente vai ter a velocidade diretriz de 80 km, tem aqui a distância mínima de visibilidade, para esse curso a gente não vai trabalhar, distância mínima de visibilidade de ultrapassagem, isso aqui os valores estão em metros, né? Quando você tem um objeto, uma edificação, árvore, e existe o veículo transitando ali, né, do acesso da via principal, para acessar ele precisa ver
o obstáculo que está à sua frente, então quantos metros é permissível para isso. E aí você tem um raio mínimo da curva horizontal, 230, ó, isso aqui é importante, né? Inclusive já estava ali colocado, né? Em função aqui do IPR, ó, tá vendo? Então essa classificação é de acordo com o IPR. Você tem 230, e aí você tem a taxa de superelevação de 8%, tudo bem, igualzinho, tá aqui também, ó, tá? Isso tudo também está no IPR. Tudo, na verdade, aquela classificação foi feita com base nas todas essas fórmulas, tá? E aí a rampa máxima e mínima, que aí é no grade, né? Quem já viu em outras videoaulas passadas. Os Ks também já viu em outras videoaulas passadas. Inclusive é importante dizer que só para deixa eu fazer um parênteses aqui, manual de acesso, né? Agora não lembro se é na interseção ou no acesso, mas existe as páginas, coloquei as páginas, 236, 296, 236, 296, vamos ver aqui. Nós tem os ábacos lá que são importantes. Visibilidade, não sei se é aqui, não é aqui ainda, 236, 296. Existem as fórmulas em que você consegue, não é aqui. 296, vamos ver se é na 296. Aqui são os esquemas, né? Quem já trabalha com esse tipo de projeto já conhece das superelevações. E aqui está os valores mínimos K. Então, para as curvas verticais convexas e côncavas são diferentes. E todos esses valores também eles têm lá no InfraWorks, né, que é a distância de visibilidade, a altura do olho do motorista, a altura do objeto. E aqui para as curvas côncavas você tem a distância de visibilidade parada, né, a altura do farol, tá, padrão, e a diferença algébrica dos grades. Então vamos começar a falar um pouquinho da programação aqui do InfraWorks, né? Que é importante vocês saberem, porque se precisar adaptar algum valor, é por lá que a gente faz. Então, ó, Drive C local, a gente tem Program Data. Quem não tiver essa pasta disponível aqui, né, aparecendo, tem que fazer o seguinte, ó, tem que vir aqui no Exibir. Exibir, e aí tem lá itens ocultos, né? Aí você tem lá Program Data, aí ele vai aparecer, né? Ele está até como ícone oculto aqui. Então vamos acessar, né? Aqui Autodesk, InfraWorks, Users, Standards, Roads e Design Standards. E aí a gente tem, ó, que a gente deve compatibilizar o sistema métrico. Base critérios ASTO, né? Então acessando aqui assim, ó, vários valores, inclusive, ó, Driver Eye Height, que é a altura do olho do motorista, tá vendo? Por padrão, se eu não me engano, lá no manual do DENIT tá 1,10. Vamos voltar lá e olhar. Se eu não me engano, está 1,10 para a altura do motorista, do olho do motorista. Não lembro se é exatamente nessa página aqui, aqui, ó. Campo de visão situado 1,10 acima do plano da pista, né?
O motorista com campo de visão e 10, tá? Talvez poderia ser importante já mexer, mas é um valor muito próximo já, né? Stop inside object height, ó, a altura do objeto que estaria na pista, né? Plano de pista enxerga um objeto situado sobre a pista com 0,15, tá vendo? Aqui já poderia alterar para tá 0 stop inside object distance, tá vendo? Aqui tá 0,60. Aí como é que a gente faz? É só alterar aqui, né? Agora, no meu caso, se eu salvar, aqui até permite salvar, às vezes eu tenho que jogar na área de trabalho, salvar lá e substituir aqui, né? Então, Pass Inside Object Distance, aproveitando, eu poderia jogar um i10 aqui, um i10 aqui, né? Então, isso aqui vai ser atribuído nas fórmulas lá. Enfim, isso aqui, aí você tem Highlight Height, né? Que é a altura do farol, né? Que é o que está sendo, que também está em algum momento nesse manual. Altura do farol, tá vendo? O H dele. E a diferença algébrica de 1%, tá? Então 0,61. Ok? Então poderia ser alterado aqui também, né? Enfim, várias, o highlight, o ângulo de farol, aqui já são outros valores, outras citações, né? Daí, vamos olhar um pouquinho, voltando, né? A gente está falando da geometria vertical, que faz com base nessas equações aqui, né? Só que você já tem o valor K mínimo, que é o mesmo que se encontra na tabela, né? Então, você trabalhando com 80 km por hora, o mínimo aqui para curva convexa e curva côncava, voltando lá na nossa tabela, isso aqui, né? Tá vendo? Ó, existe o K 48 e 32. Então essa tabela foi criada com base nas fórmulas já pré-prontas, né? Vamos dizer assim. Então 48 e 32, tá? Então, seguindo aqui o manual de interseção do DENIT. Beleza? Voltando então na nossa geometria horizontal, temos aqui então as equações, ó, né? Temos aqui as equações e aonde se encontram as equações no relatório aqui, no relatório, vamos dizer assim, um banco de dados, né? A base de dados de programação do InfraWorks. Por exemplo, ó, vou pegar o primeiro, que é com base aqui no E-Rate, né? Inclusive eu já substituí. Seria importante vocês fazerem o mesmo para vocês. Eu posso inclusive já fornecer isso já alterado, que esse valor que está no IPR, né? Vou fechar aqui rapidamente, depois a gente volta na classificação aqui. Isso aqui é tranquilo, né? Isso aqui, ó, faixa de rolamento 3,5 que a gente vai usar, largura mínima do acostamento 2,5, gabarito mínimo 5,50, né? Que a gente precisa ter o mínimo de desnível ali de 5,50. Precisamos projetar isso no vertical, né? Afastamento lateral. Isso aqui é o refúgiozinho, né? Que a gente pode jogar ali meio metro. E a largura do canteiro, nesse caso não vai ter, a gente vai trabalhar com barreira New Jersey, né? Então, ok? Vimos rapidamente a classificação. Voltando aqui a base de dados do InfraWorks. Não era isso que eu queria ver? Então, localizar E-Rate, ó. E-Rate. E
tá aqui, Find Super Elevation e Rate. O que acontece? Foi colocado aqui uma... eu coloquei aqui uma variável, né? Que é o raio mínimo da curva. Esse caso aqui, ó. Tá? Não está disponível porque ele vai encontrar em função desta equação. Agora eu vou nessa equação, eu vou voltar para essa aqui. Essa aqui, ó, se vocês compararem, é exatamente esta, ó, que ele inclui as variáveis, né, de 2 vezes raio mínimo elevado a potência de 2, né, exponencial, né, de 2, e ele divide, ó, isso aqui é uma divisão para o raio na curva, né, é o que está acontecendo aqui, ó, raio mínimo, 2 vezes raio mínimo, né, nesse caso é 2 vezes raio mínimo, isso aqui, ó, isso aqui é 2 vezes raio mínimo, não é isso? Não, é isso aqui, ó, 2 vezes raio mínimo, tá? 2 vezes raio mínimo, divide por raio dentro da curva, divide por raio, né? E subtrai 2 vezes o raio mínimo, agora elevado à potência de 2, dividido por pelo raio elevado a 2, que é este caso aqui. Ok? Tudo multiplica o E máximo, que é o que está aqui, ó. O E máximo vem daqui, tá ok? Enfim, aí vamos buscar esse cara aqui, ó. Como que ele vai encontrar esses valores, né? Como que ele vai encontrar o valor do E máximo? Como ele vai encontrar o valor do raio mínimo da curva? O raio ele pega da própria geometria dentro do InfraWorks. O raio mínimo da curva, buscar ele aqui, ó, para deixar bem claro, pegar lá no início, ver. Raio mínimo da curva, tá aqui, ó. Raio mínimo da curva, ele vai trabalhar com essa equação do 127, ó. Olha lá. Que é essa aqui do IPR. Então, aqui, ó, 127. Aí você tem o decimal, o metros por metros, né, que é o decimal, né, da superelevação máxima. Tá correto? Superelevação máxima, o que está aqui. Exatamente essas fórmulas que estão lá. Então, que é esse o E3, tá vendo? O E3, ele faz ele soma com D7, que é o side friction lá no InfraWorks, aqui é o coeficiente de atrito, né, que é o 0,14, e existe também um valor relacionado, né, um valor associado dentro daquele banco de dados, que ele mostra que 0,14 para 80 km por hora, igualzinho tá essa tabela aqui, tá? Que o Ashton nada mais é, né, que é a base principal do DNIT, tá? E o D6, ó, velocidade D6, 80 km por hora, você vai fazer a exponencial para 2 aqui, né? Então, voltando lá, exatamente o que está aqui. Então, side friction já mostra onde está essa variável, né? O 127 multiplicação aqui, numeral normal, o E máximo que eu mostrei, e faltou aqui embaixo, ó, você tem raio mínimo da curva, né? Desculpa, aqui ele vai encontrar raio mínimo, desculpa. Aqui é a velocidade ao quadrado, ó, speed aqui, ó, multiplicar 2 vezes
em que se divide igualzinho tá aqui, ó. Olha lá, tá dividindo também duas vezes a velocidade, tá? Side friction, deixa eu pegar ele aqui, peraí. Então com isso ele encontra qual o raio mínimo, é igualzinho está aqui, tá? Só deixar bem claro, é igualzinho tá aqui. Aí vai buscar lá 230, né? Então, side friction, vou pegar aqui. Olha lá, side friction. Aqui são as tabelas de velocidade para 20, 30, 40, até 130, né? Que é o máximo permitido nas rodovias brasileiras e também no mundo, né? Olha lá, 80. Você tem o coeficiente de atrito é 0,14, igualzinho tá lá, tá? E o relativo gradiente é 0,50, tá vendo? Ó? Igualzinho também está na planilhada aqui, ó. Então 0,14, como eu já mostrei, e 1 para 200 que é 0,50, igual tá aqui, beleza? Só para vocês conhecerem aí a base de dados, para se assegurar que vocês podem fazer um projeto básico, né, um estudo preliminar ou uma análise de viabilidade, já bem amarrada, já com o projeto executivo, quando vocês levariam esses dados para o Civil 3D. Uma outra coisa também interessante na questão do gradiente é o Lane Width. O Lane Width ele varia em função do 1,5, igualzinho coloquei lá, para comprimento de transição. Aqui em cima, aqui ó, a Lane Width, na verdade não é Lane Width, Lane Width é a largura da faixa de rolamento que a gente coloca lá em cima naqueles valores que eu acabei de mostrar, né, para cá. Também existe lá um Lane Width que tá, se eu não me engano, está 3,5, tá? Precisa olhar lá, a gente pode olhar juntos. De qualquer forma, a margem é pequena, e aqui ele está falando, a cada um você vai multiplicar por meio, tá vendo? Tá, então esse é um fator de ajuste aí. Beleza? Deixa eu ver se a Lane Width está aqui, ó lá. Não, está 3,6, que é aqui, ó, a largura da faixa de rolamento, que é o mesmo que a gente vai usar aqui, ó. Tabela de classificação. Quer ver, ó? Que a gente já chegou a olhar junto. Mentira, a gente vai usar 3,5, né, para 80 km. Então se a gente quiser colocar aqui para ele ficar condizente com o resto das equações, é importante, ó, 3,5. Salvou aqui. Ele é um WordPad simples, ó, vocês estão vendo. Uma vez, conforme vocês salvam, ele vai refletir ali, né, no InfraWorks, tá? Deixa eu ver se eu mostrei. Eu mostrei a maioria delas. E é bem interessante. A gente vai fazer uns exemplos bem simples já. Uma via dupla e via simples. Porque ele altera isso para quando é alça ou ramo, tá? Então ele altera os valores aí. Até porque o número de faixas é diferente, tá? Para duas é 80, para uma é 40. Quer dizer, essa fórmula aqui, na verdade, que a gente vai considerar é esta aqui, né? Que está... Você está trabalhando aqui com uma faixa, com Barnett, né? A equação mais próxima é o do Barnett, mas com a constante de 0.024. Então, o 0,036... ele fica mais próximo ao que a gente está acostumado a trabalhar aqui no Brasil, tá? Então se for o caso, é até interessante a gente mexer nisso lá. Deixa eu mostrar para vocês, estão aproveitando, a gente já mexe e toca o barco aí, quer ver?
Então, para a gente comparar com a planilha, vou vir aqui em Find Minimum Spiral, para a gente ajustar aquela equação, aquela fórmula. 0.0214 a gente vai trazer para Barnet, ó. Então vai ser 0.036. Vemos aqui 0.0360. Ok? Aqui tá a mesma coisa, a velocidade exponencial a 3, tá ok? E dividido, né? Você tem V ao cubo dividido por, vamos ver a fórmula lá, V ao cubo dividido pelo raio, vezes 0.036. V ao cubo dividido pelo raio. Tá aqui em cima. Vezes 0.036. Tá? Então alterei aqui também, vou salvar. Tá ajustado. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos acessar novamente, que agora a gente vai partir para o gerador de modelo dentro do InfraWorks. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa área, né? Já tenho o KMZ, vou importar no Civil 3D para a gente poder pegar o retângulo da área útil de trabalho nossa, com geolocalização correta, tá? Eu já deixei aqui, ó, nos arquivos de curso, este KMZ. Vou tentar importar no Civil 3D para a gente fazer fechar um polígono lá, tá? Civil 3D 2018, que a gente está trabalhando com a versão mais recente do InfraWorks, que é a 18.1, tá? Então os dois se conversam. Vou fazer essa exportação, importação, né, do KMZ, e depois a exportação da área, da nossa área de interesse. Bom, então para a gente poder levar a nossa área útil lá para o InfraWorks, a gente precisa carregar primeiro uma template métrica comum, sem nenhuma configuração, né? E acessar aqui as configurações do desenho, e a gente vai colocar um sistema de coordenadas que funciona super bem para converter para a latitude e longitude, que é esse aqui, ó, TM WGS84 datum. Então, para isso a gente tem que então utilizar um datum TM, né, que é esse caso, e trabalhar com a área que está localizada lá no nosso projeto, que é 22 Sul, tá? Com isso é habilitado esse menu superior chamado Geolocation, da onde a gente vai definir os valores aqui para latitude e longitude, a gente poder encontrar essa área. Então acionei aqui o comando, ele vai me perguntar para especificar qual é a latitude. Para isso eu vou para o Google Earth, que aqui estão os valores aqui em graus decimais minutos segundos. Então vou vir aqui de propósito, né, para poder converter aqui para graus decimais, até porque a hora que a gente for habilitar lá no Civil 3D em units, a gente pode deixar também compatível aqui, ó, em decimal degrees, graus decimais, para poder inserir o valor certinho que a gente precisa, né? Ok, então basta eu vir aqui no nosso KML, né, e vir aqui em Properties e encontrar, copiar e colar esses valores lá. Latitude se refere à primeira pergunta dele aqui, né? Então venho aqui na linha de comando, coloco lá, dou Enter, volto lá para o Google Earth e encontro o meu valor em longitude agora. Copio esse cara aqui, ó, Ctrl C, e vou lá
Vou lá no Civil 3D, jogo aqui. Beleza? Aí eu vou dar um nome aqui para esse ponto, ó. Encontrou já a posição geoespacial correta. E vou habilitar o meu mapa para ver se caiu certinho na área de interesse. Vamos ver. Pelo jeito está carregando aqui, carregou o mapa. Olha lá, caiu na rodovia do Xisto. Vou fazer um polígono fechado onde a gente vai levar esse objeto para o InfraWorks, né? Vai ser a nossa área de trabalho. Aí, ó, estou tirando uma dimensão aqui para ter uma ideia, tá? Indo aqui 500 metros para cada lado, além do eixo aqui, né? Da rodovia. E aí vou exportar esse cara aqui através do comando map export, chamar de área limite. Vou tratar ele como polígono, ó, selecionar como tipo de objeto polígono, selecionar ele manualmente, ó, só quero ele para exportar e vou converter, vou exportar convertendo para latitude e longitude e vou tratar ele como polígono fechado. Dá um OK. Primeiro de tudo assim, né? Só recapitulando algumas coisas que foi vista já na introdução, no módulo de introdução, você precisa ter uma conta, né? No Autodesk 360 que trabalha em nuvem. Ele vai conectando os modelos em nuvem, tá? Armazenando, né, os modelos em nuvem, vai vinculando por lá. Deixa eu abrir, eu já mostro para vocês. Vou deslogar e logar na minha conta, bem tranquilo, bem simples. Vou vir aqui no meu principal login, ó, em sign out, né? Você vai receber o InfraWorks. Quando você inicializar o InfraWorks, ele vai estar com essa cara aqui, ó. Aí na interface dele você faz o seu login, né? No meu caso então você entra com o login com a senha. Ele vai acessar para você, inclusive você tem na interface sua galeria ali de modelos, né? Você consegue manipular. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai criar um novo modelo como está sugerindo aqui, ó, nessa opção. A gente vai vir em criar um novo modelo usando o gerador de modelos, né? O que é o Model Builder, tá? Só um detalhe, se vocês preferirem trabalhar no idioma português, tem aqui no login, meu login, ó, Application Options. Aí tem a língua que você consegue trocar para português do Brasil, tá? De repente você prefere trabalhar assim, uma maneira mais fácil, vocês conseguem enxergar, né, as ferramentas em português. Agora precisa reiniciar, tá, para poder funcionar. Vou fazer justamente isso. Vou fechar aqui, vou vir aqui e acessar o InfraWorks de novo. É interessante que você não precisa fazer o login de novo, né? Se ele já está dentro da sua conta, ele já vai acessar. Como se fosse um e-mail mesmo, né? Isso é importante para vocês compartilharem os modelos com outros profissionais, né? Deixando em nuvem, isso é bem bacana. Consegue adicionar novos membros, né, no grupo de trabalho, que são essas funções aqui em cima, ó. Tá? Então, vou clicar aqui para mostrar para vocês antes de ir para o gerador de modelo. Existe um grupo de trabalho que você consegue denominar. Ó, tá vendo? Tem vários nomes aqui, né? E os modelos que estão incluídos nesse grupo de trabalho, tá? Por aqui que você consegue adicionar, enfim, né? Já iniciar nesse grupo de trabalho. Agora, esse cenário de modelo está vazio porque você ainda precisa criar. Depois eu vou mostrar como se faz isso. Agora, se quiser adicionar novos membros, ó,
clicar aqui assim, ó. Tá, vou dar um exemplo, por exemplo. Se eu vier aqui na conta, existe lá, essa é a minha conta, né, principal. Eu tenho 4 grupos de trabalhos. Inclusive a gente vai usar esse aqui, ó, tá? Ou esse, tanto faz, para poder iniciar o nosso modelo dentro do gerador. Para adicionar profissionais aí dentro desse grupo, né? Se você, por exemplo, alterando aqui, existe uma lista de profissionais que eu consigo publicar o modelo para eles, e eles podem ser tanto leitor como publicador e como autor, né? O leitor ele vai conseguir editar, o publicador ele vai conseguir manusear e publicar o modelo, e o autor ele vai conseguir mexer também no modelo, tá? Editar e tal, fazer isso está sincronizado em nuvem, né? Conforme vai se alterando o modelo, automaticamente vai ser a atualização vai ser recebida por você, ok? Aqui você faz a adição do usuário, né? Ok, tanto por aqui quanto por aqui, tudo bem? E aí você consegue também colocar ele como um administrador, caso seja interessante, tá? Vamos iniciar aqui, ó. Então essa é a interface do gerador de modelo. O que eu vou fazer? Existe a possibilidade de você criar um retângulo mesmo, desenhar e criar, por exemplo, eu poderia fazer justamente isso aqui, ó, lá para Paraná, e direto no nossa área de interesse ali. Deixa eu, se ele faz aqui para mim, se ele vai localizar. Aí, ó. A gente vai trabalhar com essa rodovia do Xisto. Não lembro exatamente onde estava. Como eu não lembro, se eu soubesse exatamente onde estaria, né, esse local, poderia inclusive para ajudar a ativar mapeamento. Tá vendo? Existem algumas formas de mapear aqui. Isso aqui é sem imagem aérea, que é com imagem aérea, e aí pegar a área que eu necessitaria, desenhando um retângulo, ó. Tá? E aí dando um nome aqui embaixo, automaticamente já vai trazer toda essa base de dados SIG, tá? O zoneamento rural, o zoneamento urbano, edificação, as imagens e a altimetria. Importante dizer que a altimetria está de 30 metros de resolução espacial, tá? São a base de dados do Bing Map, do OpenStreetMap, tá? Bing Maps é a imagem que está sobreposta, que ele também traz, como está sendo mostrado aqui. Então definiria qual é, lembra o grupo de trabalho que eu acabei de mostrar? Definiria o grupo de trabalho em que você já teria cadastrado os profissionais, eles saberiam, né, quando que seria iniciado o projeto, e colocaria o nome, por exemplo, projeto interseção, sei lá. E aí criaria o modelo, tá? Essa é uma hipótese. A outra hipótese, para ser mais preciso, de repente você não sabe exatamente a área, só tem as coordenadas ali e encontrou pelo Google Earth. Isso é muito comum, né? Às vezes você recebe do cliente o Google Earth e aí tem que fazer essa manipulação. Então eu vou pegar e vou fechar aqui, abrir de novo, ó. E importar através desse método aqui, ó. Importar um polígono para selecionar. Eu mostrei o retângulo mais regular, né? E esse tem esse irregular, que é polígono. Isso aqui é interessante quando você não quer uma área fechada, né? Não vai desenvolver um empreendimento fechado, mas vai fazer um empreendimento, vai fazer uma obra linear, né?
rodovia do Xisto, por exemplo, ó, vai fazer uma obra linear. Então, nem sei se nem é esse, mas o caso. Mas ó, vem aqui assim, ó, definiria dessa maneira, tá? Segura o botão esquerdo do mouse para arrastar. Quer dizer, porque como ele tem um limite de 200 km², é importante fazer dessa forma, porque aí você reduz bastante a área e consegue trabalhar num trecho maior. Beleza? Então, a esquema é a mesma coisa. Ó. Você fez aqui, delimitou, duplo clique, fechou, e aí define as coisas aqui depois. No meu caso, ó, então, no nosso caso, né, eu vou importar esse polígono. Então vou pegar ele aqui assim, ó. Eu tenho que pegar os componentes Shapefile e de projeção. São esses dois caras aqui. Tá ok? Ó, encontrou. Vou deixar direcionar para um grupo de trabalho. Pode ser esse default group. Dá o nome aqui de rodovia Xisto, duplicação e trombeta. A gente vai fazer a duplicação, né, com o Byron de Jersey, mais a trombeta. Então vou criar o modelo, ele vai estar processando para mim, vocês vão receber uma mensagem no e-mail e também vão receber esse modelo na interface inicial ali do software, tá?